O S&P 500 foi buscar a maior concentração de gama aqui nos 6.600 pontos. Chegando lá, o ativo derreteu. Entender por que o market maker teve que vender esse preço, segue o vídeo. Pessoal, estou no gráfico do SPX, o índice do S&P 500, num gráfico de 5 minutos, para entender a movimentação do ativo da última sexta-feira, dia 12. Como eu tinha comentado para vocês no vídeo anterior, existe uma grande quantidade de gama aqui no 6.600. Grande quantidade de gama significa que o market maker precisa ajustar a sua posição de forma mais ativa. Então, expliquei para vocês essa dinâmica e falei, se chegar lá, o market maker vai ter que vender, provavelmente o ativo deve ter dificuldade de passar desse preço. Bom, foi o que aconteceu. Sexta-feira foi um dia bem tranquilo, como vocês podem ver. O ativo caiu, subiu, ficou bem consolidado. E aqui por volta das 2 teve mais força para ir buscar esse ponto, como vocês podem ver aqui. Chegou a encostar, encostando já começou a ter fraqueza e vendeu forte aqui. Foi buscar a mínima do dia até, tá? Como vocês podem ver aqui. E depois conseguiu voltar um pouco e acabou fechando ainda assim por volta da mínima do dia da sexta-feira. Olhando para o QQQ, o setor de tecnologia teve um pouco mais de força aqui na sexta-feira. O ativo abriu aqui próximo do 0 a 0, quase que buscou aqui o ponto de equilíbrio do Gama, do 0DTE, os US$ 584, e aí começou a subir. Chegou até a passar essa grande concentração de Gama aqui, do Gama Wall, os 586, acabou consolidando aqui, né, virou um suporte esse preço e continuou subindo até os US$ 587. Chegando nesse ponto, por conta que o S&P chegou naquela grande concentração de gama, acabou puxando o mercado para baixo aqui, mas respeitou mais uma vez a gama wall, finalizou acima dos US$ 586. Olhando para a Nvidia, abriu com um gap de alta, subiu forte aqui, mas devolveu logo na abertura, foi para a mínima aqui do dia, depois voltou e acabou consolidado entre essas duas grandes concentrações. O GEX 5 no 178 e a Gama Wall no 177,50. Por último, olhando para a Tesla, o ativo vem performando muito bem nos últimos dias. O ativo abriu com um gap de alta já acima do GEX 1, 370, e disparou. Não quis nem saber do GEX 5 nem do Gama Wall. Continuou subindo e aí acabou consolidando aqui por volta dos US$ 396, uma alta de mais de 7%. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados quantitativos, a partir do fluxo de opções, e coloquei aqui no SPX para entender o que a plataforma me dá de dados, para entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias a partir dessas informações. Começando pelas pontuações, sazonalidade está levemente positiva, momentum está alto, volatilidade está baixa e a pontuação das opções continua alto, quer dizer que os investidores, baseado no posicionamento deles nas opções, está de uma forma comprada. Então, acreditando em uma continuação de alta do ativo. E a condição no Gama também continua positiva, quer dizer que por parte do market maker, se o ativo sobe muito, encosta em uma grande concentração de gama, o market maker precisa vender. E o oposto é verdadeiro. Se o ativo começa a cair, o market maker precisa comprar o ativo, trazendo estabilidade para o ativo. Olhando as próximas inspirações, então para o dia de hoje, dia 15, grande concentração de gama, ali ainda no 6.600. Para o dia de amanhã, dia 16, basicamente mesma coisa. Ali tem um pouco mais espaço para subir, né? 6.615. E aqui na parte de baixo nós temos a grande quantidade de gama positivo e negativo também. Então, por volta dos 6.565, 6.570,
o ativo vai encontrar um suporte forte também por volta desse preço. E na parte de cima, como eu comentei, 6.615. Olhando para o PEX do mês de setembro, que é agora sexta-feira, e com maior concentração e maior peso aqui para o GEX, nós temos ainda assim os 6.600 aqui como alvo e grande barreira para o ativo. Caso o ativo consiga passar essa concentração, o próximo alvo seria o 6.650 por volta desse preço aqui, essa barra verde. Então, o ativo vai sim ter dificuldade de subir. Quanto mais ele sobe, mais ele vai ter dificuldade de subir, por conta dessas grandes concentrações de gama positivo. Por último, queria trazer um indicador novo aqui do Mentor-Q. Como eu sempre comento para vocês, eles sempre estão inovando, trazendo um indicador novo, investindo na plataforma e sempre trazendo coisas que é relevante para mim, para quem é trader. Então aqui é o gráfico do SPX, né? E aqui mostra uma comparação entre a volatilidade implícita e a volatilidade histórica, então que seria a volatilidade realizada. Então, o IV, para quem não sabe, é a volatilidade esperada pelo mercado. Então, quando o IV está alto, a expectativa está alta, e não necessariamente porque os investidores estão pagando aquele preço, o movimento realmente vai ser igual ao que está precificado. Então, vamos colocar como exemplo o balanço. Existe uma certa expectativa para um balanço daquela empresa, então os investidores eles pagam um pouco mais caro porque acreditam que o ativo pode subir muito ou cair muito. E a volatilidade realizada é depois do evento. Vamos supor que o mercado precificava 10% de IV. Depois do evento, depois do balanço, o mercado teve 7% de IV, teve uma movimentação de 7%. Então, na verdade, existe um prêmio, que é o que normalmente acontece. Os investidores, o IV, é a volatilidade implícita, está precificada para certo cenário, e na verdade acontece menos do que foi precificado. Tá? Então, uma movimentação menor. Então, com isso, para nós que operamos venda de volatilidade, nós conseguimos entender se essa diferença está grande ou não. Então, quando essa diferença está pequena ou até está positiva, o que quer dizer? O mercado está precificando menos do que deveria. Então, são momentos de tomar cuidado. Em vez de vender volatilidade, você poderia comprar volatilidade acreditando que o mercado está precificando menos do que, de novo, deveria. Então, nós temos hoje, né, o último dado aqui, que é sexta-feira, nós temos um IV que está em 2% acima do que o realizado nos últimos 30 dias. Então, ele compara numa janela de 30 dias. Então, comparado com os últimos 30 dias, é um pouco mais caro do que deveria. Então, esse indicador não é em relação à direção, ele não mostra a direção diferente do Gama. O Gama me mostra a direção. Esse me mostra se vale a pena vender ou comprar volatilidade. Então, um indicador que eu já coloquei aqui como o primeiro na minha dashboard, como vocês podem ver aqui logo embaixo da página inicial, porque é um indicador muito relevante para mim, que eu uso nos meus trades. Eu, como eu falei, gosto de vender volatilidade. Então, esse indicador me mostra momentos que são oportunos para vender ou que não estão favorecendo esse tipo de estratégia. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. Se você quer que eu traga algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.